Bom, acho que agora sim, estamos de volta. Tinha caído aqui, mas agora voltou. Hoje vamos falar sobre as transformações, transformações gasosas. A gente já tinha falado um pouco sobre isso e hoje a gente vai olhar essas transformações de um ponto de vista um pouco diferente, que tem mais a ver com os gráficos, né? Vamos falar sim das transformações e suas implicações na equação da Lei Geral dos Gases e tudo mais, mas meu intuito, a nossa ideia é principalmente comentar sobre os gráficos, também falar um pouco do trabalho numa transformação gasosa, né, transformações cíclicas, entre outras coisas, né? A gente vai falar um pouco ainda sobre máquinas térmicas e termodinâmica, mas basicamente essa é uma forma de a gente falar de maneira geral sobre as transformações gasosas. Só relembrando aqui, né, tem uma equação muito importante para a gente nesse assunto, que é a equação, a gente falou sobre ela já, é a equação, você vai lembrar? Equação de Clapeyron. Né? A equação de Clapeyron é a equação que relaciona pressão, volume e temperatura com uma constante. Né? Então, a equação de Clapeyron é aquela equação PV igual a N vezes R vezes T, né? Onde a gente tem as três variáveis de estado do gás: pressão, volume e temperatura. Lembrando que N é o número de mols e R é a constante geral dos gases, que pode valer 0,082 atmosfera, litro, mol, Kelvin, ou pode valer, né, também 8R igual a 8,31 Joule, né, mol, Kelvin. Vai depender se a unidade de pressão está em atmosfera ou em Newton por metro quadrado e se o volume, né, a capacidade, está em metro cúbico ou está em litro. E aí é só converter de uma coisa para outra que vai dar certo. Repare que esse 0,082, na verdade, é tipo um múltiplo de 8,31, né? Eu não sei nem por que que eles adotam uma coisa diferente da outra, mas provavelmente porque estão usando uma atmosfera, um ATM, como 1,013 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Esse 0,13 aqui, ó, faz aumentar aí para 8,3 em vez de 8,2, que seria o natural, né? Tá bom? Então, faz sentido se fosse uma TM 10 a quinta Newton por metro quadrado, né? 10 a quinta Pascal, seria 8,2 e 0,082 e 8,2. Mas, enfim, coisas que a física tem, né? As suas essências, de maneira geral. Bom, enfim, essa equação de Clapeyron, a gente já falou sobre ela, e da equação de Clapeyron, a gente tira uma relação importante, que é o PV sobre T igual a P2 V2 sobre T2. Normalmente, o pessoal usa P1 V1 sobre T1, P0 V0 sobre T0, né? O famoso PVT Povotok, aqui, ó. P0 V0 T0, P1 V1 T1, tá bom? Então, essa é uma relação aí que envolve pressão, volume e temperatura que a gente tira daqui, né? Passa a temperatura para cá e eu vou ter NR constante. Lembrando que para essas, né, equações funcionarem, a temperatura tem que estar em Kelvin. Não vai usar isso em Celsius nem em Fahrenheit, que vai dar errado. Tá vendo? Ó? Joule, mol, Kelvin. Joule, mol, Kelvin. Atmosfera, litro, mol, Kelvin. Ou seja, a temperatura sempre em temperatura absoluta. Tá? Essa daqui de baixo é a Lei Geral dos Gases. Lei Geral dos
gases. Bom, isso aqui é o ponto de partida para a gente resolver a nossa vida aqui. Eu vou falar sobre as transformações e cada transformação vai impactar de uma maneira diferente aí nessas equações. Então, primeiro, vamos começar com a transformação que talvez seja a mais usual. Eu, pelo menos, acho que é a mais usual, que é a transformação isotérmica, tá? Ela tem uma característica bem interessante, que ela tem uma curva que é uma hipérbole equilátera. Então, vamos lá. Transformação. Então, a gente está falando aqui da transformação isotérmica. E o que tem de interessante na transformação isotérmica? Bom, a temperatura é constante. Então, temperatura constante. Se a temperatura é constante, então teremos a seguinte adaptação nessa expressão PVT-Pavotó, né? A temperatura T0 será igual à temperatura T1. Portanto, você vai ter, né, eu vou fazer assim de azul para ficar parecido, P0, V0, né, sobre T0, do outro lado, P1, V1, também aqui, T0, já que T1 é igual a T0. Então, eu posso simplificar aqui agora, ó, T0 e T0, e ficamos com, ó, P0, V0 igual a P1. Vou botar assim direto, né? P1, V1. Tá? Ou seja, pressão e volume são inversamente proporcionais. Tá? Então, se você olhar aqui para essa equação, o que você vê, na verdade, é que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, vou destacar isso aqui e vamos passar a analisar isso sobre o ponto de vista, né? Sob o ponto de vista de um gráfico. Bom, então olhando para isso, o que eu tenho é o seguinte, ó, vamos olhar aqui com calma, o que eu tenho é isso aqui, ó. Eu tenho uma vertical, eu tenho uma horizontal, né? E nessa vertical e horizontal, né, eu vou marcar o volume na horizontal e a pressão na vertical. Ok, até aí, nada. Nada de novo, né? Que a gente possa acrescentar. Porém, se você pensar que P1, tá vendo? Ó, P1 é uma variável, ou P0, tanto faz se você quer usar P0 ou P1, não faz diferença, tá? Mas vamos supor que você queira usar, para facilitar, eu vou usar o P0, que eu acho que o P0 é mais simples de olhar, né? Então, vamos supor que você queira usar o P0, tá vendo? Ó, P0 como variável. Esse P0, então, vai ser o nosso Y, tá bom? E o volume, né, que você está observando é o V0. Então, aqui, ó, V0 é igual ao X. Então, P0 e V0 são as variáveis que a gente está observando, né? Como Y e X. Se eu fizer isso, quando você isolar o P0, você vai ter algo assim, ó, P0 igual a P1 vezes V1 dividido, tá vendo, ó, por V0. Imaginando que P1 e V1 são constantes, porque eu estou variando P0 e V0, porque são as variáveis Y e X, né? Então, eu estou dizendo que isso aqui, ó, são variáveis Y e X, são variáveis, né? Eu estou marcando pontos X, Y no gráfico. Então, isso aqui são as minhas variáveis. Por isso que eu falei, você pode usar como variáveis, né? P1 e V1, basta você botar PV, né, igual a P1, V1. Ou seja, P e V são as variáveis. P0 e V0 são os valores que mudam. P1 e V1 são os valores fixos. Você vai ter algo do tipo Y igual a uma constante, tá vendo? Constante dividido por X. E o gráfico disso é assim, ó. É uma hipérbole, ou seja, nunca toca o eixo nem horizontal
e nem vertical, porque repare que o x ele não pode ser zero, porque ele está dividindo, e o fato dele não poder ser zero e em cima ter uma constante, significa que o y também nunca é zero. Ou seja, o gráfico fica assim, ó, restrito ao primeiro quadrante do plano cartesiano, tá bom? Então, você tem um gráfico que tem essa característica. E, né, verifique também que vai acontecer uma coisa importante. O produto entre x e y aqui, ó, produto entre o valor de x e o valor de y é constante, né? Então, quando você estiver se deparando com um problema que fala sobre questões de transformações isotérmicas, você terá sempre aqui, ó, valores que multiplicados dão um valor fixo. Por quê? Porque P0 vezes V0 é igual a P1 vezes V1. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho P0, aqui eu tenho V0, aliás, contrário, né? Se V0 é horizontal, aqui é V0 e aqui é P0. Então, se aqui é V1, aqui é P1, tá vendo? Então, é claro, aí você vai falar, mas P0 e V0 não eram variáveis e V... É verdade. Então, assim, eu estou pensando, na verdade, que o estado do gás começou aqui, ó, e eu variei para V0 e P0, ou seja, é uma compressão isotérmica. Mas não precisa ser assim, não. Isso aqui foi só para a gente usar como referência, tá? Bom, e se eu quiser achar a temperatura? Aí eu faço PV igual a nRT. E quanto mais afastado eu estiver da origem, quanto mais longe da origem eu estiver, maior essa temperatura vai ser. Então, se eu tiver uma outra isoterma que está mais afastada, ou seja, que ela esteja assim, ó, essa temperatura, vamos chamar isso aqui de T1, né? Digamos que isso aqui é T1 e isso aqui é T2. Com certeza, deixa eu botar mais para cima aqui para não ficar muito afastado. T2 é maior que T1, tá? Então, falou em isoterma, é isso que vai acontecer, tá? Então, no gráfico PV, é isso que a gente terá. Pressão e volume inversamente proporcionais, quando um cresce, o outro diminui, com essa curva que não toca nem o eixo X e nem o eixo Y. Agora, detalhe importante, né? Aqui a gente está falando do gráfico PV, isso confunde muita gente. Por que confunde muita gente? Porque às vezes o gráfico dado não é o gráfico PV, é o gráfico PT ou o gráfico VT. E aí eu vou botar os outros dois aqui embaixo, né? Você pode ter o gráfico PT, que é pressão, temperatura, vou botar ele de azul, e você pode ter o gráfico VT, que é o gráfico volume e temperatura, tá? Volume, temperatura. Inclusive, às vezes isso acontece, né? A banca coloca o gráfico PV ou VT e pede. A EAR gosta de fazer isso. Dá o gráfico PV e pergunta como é o gráfico VT, como é o gráfico PT, entendeu? Para você tentar identificar o que está acontecendo. Por isso que eu estou te dando essa noção, né? De que quanto mais afastado, maior a temperatura. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Porque você vai poder conectar os gráficos dessa maneira. Então, aqui o primeiro gráfico, acho que eu disse que era o VT, né? Não sei, já não me lembro. Mas eu vou botar aqui, então, pressão e aqui é temperatura, né? Ou ao contrário, isso fica a teu critério, tá? Eu acho que talvez... Não, pode ser assim, não tem problema, tá? Mas eu acho que normalmente se coloca a temperatura na horizontal. Normalmente. Não quer dizer que é sempre assim, não, tá? E o gráfico VT eu vou fazer de verde. Então, aqui, ó, temperatura e aqui volume. Eu acho que você é capaz também de identificar o que acontece se trocar os eixos de lugar. Mas, enfim, eu vou considerar isso aqui. Bom, se você olhar para esse gráfico, repare que ele tem que ter esse formato. Eu vou fazer de roxo aqui, ó. Em ambos os casos, isso aqui tem que acontecer, ó. Você vai ter um gráfico assim, ó, vertical. Tá vendo? Por que você vai ter um gráfico vertical? E aqui eu vou ter que fazer uma linha bem fraquinha assim, ó, para você se ligar. Você tem que ter um gráfico vertical. Por que você tem que ter um gráfico vertical?
porque a temperatura é constante. E se você aumentar a temperatura, se você aumentar a pressão, né, tá vendo, ó, o volume vai diminuir. Então, se o gráfico fosse assim, ó, subindo para a pressão, o gráfico do volume deveria ser assim, ó, para uma mesma temperatura, diminuindo. Então, ó, para uma mesma temperatura, a gente deveria ter ele diminuindo. Então, deveria ser assim, ó. Ó. Então, se esse aumenta, esse diminui, certo? Então, aqui, ó, se a pressão aumenta, ou seja, se é um aumento de pressão isotérmica, um aumento de pressão isotérmico, né? Então vai ser uma diminuição de volume isotérmico. Então, se o aumento de pressão, compressão isotérmica. Se é uma diminuição de pressão, né, é um aumento do volume, uma expansão isotérmica. Então, ele pode dizer o que está acontecendo. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, está havendo um aumento de pressão. Então, esse gráfico está assim. Se ele está assim, a pressão está aumentando aqui. E aí o volume tem que estar diminuindo aqui. Aí ele pode pedir o gráfico da pressão ou o gráfico do volume. É claro, né, você é esperto o suficiente, se a pressão estivesse na horizontal, o gráfico seria uma linha horizontal e não uma linha vertical, tá? Aqui é o zero, aqui é o zero. E por que que aqui ele é meio tracejado? Porque a pressão não vai chegar a zero nunca, assim como o volume também não vai chegar a zero nunca. Se você olhar para o gráfico aqui, é possível perceber isso, tá vendo? Nunca vai chegar a zero, então nem a pressão e nem o volume nunca chegam a zero. Então essa linha nunca vai tocar o eixo horizontal. Outra coisa também que vai acontecer é que se a temperatura estiver em Kelvin, esse gráfico sempre estará do lado direito. Aí você fala, Léo, mas você falou que aqui em cima a temperatura sempre está em Kelvin. É verdade. Nessa fórmula e nessa fórmula, sempre é substituído em Kelvin. Mas isso não impede que o gráfico seja construído em Celsius. Se ele for construído em Celsius, pode aparecer uma temperatura do lado esquerdo. Porém, se ele for construído em Kelvin, apenas do lado direito, já que a temperatura em Kelvin, né, a temperatura em Kelvin, ela é sempre maior que zero, né? A temperatura absoluta, ela é sempre maior que zero, tá? Temperatura absoluta sempre maior que zero, ok? Então aqui tem uma conexão aí entre os três gráficos: pressão-volume, pressão-temperatura, volume-temperatura, e eu expliquei tudo que tem a ver com a transformação isotérmica, né? Tudo que diz respeito a essa transformação, tá bom? Eu não vou ficar perdendo muito tempo dando exemplos variados com conta, não. Aqui é muito mais teórico, é muito mais dentro disso, e a gente pode depois parar só para fazer exercícios sobre valores numéricos, até porque eu já fiz exercícios, exemplos, né, envolvendo essas ideias lá na outra aula, mas é importante entender a ideia mais do que fazer conta, beleza? Entender o que está acontecendo aqui e como que você pode usar o gráfico a teu favor, tá bom? Basicamente é isso. Vamos passar para a segunda transformação, que é a transformação isobárica, que é quando eu tenho a pressão constante, tá? Então, a segunda transformação, eu vou usar o mesmo código de cores ali, ó, vermelho, transformação isobárica. Então, aqui eu vou colocar, ó, transformação isobárica. Transformação isobárica. Tá? Então vamos aqui de transformação isobárica. O que que é uma transformação isobárica? É uma transformação a pressão constante. Então, enquanto na isotérmica, né, a temperatura é constante, na isobárica nós temos pressão, eu vou botar só P, né, porque lá eu botei, né, pressão constante. Acho que eu botei de vermelho. Tá bom, dá para entender. Bom, então aqui, ó, transformação isobárica, pressão constante. Então agora, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, né, P1 igual a P0. Então aqui eu vou ter P0
igual a P1, e lá na minha fórmula, portanto, lembrar que isso aqui é portanto, lá na minha fórmula, eu terei P0, V0 sobre, né? Deixa eu melhorar isso aqui, sobre T0 igual P1, V1 sobre T1. Ah, aliás, aqui, né, é P0, né? Eu falei que ia fazer isso. Então, aqui é P0. Então, vamos voltar, aqui é P0. Pronto. Como o P0 aparece dos dois lados e é uma multiplicação, eu posso simplificar isso com isso, ficando com... Deixa eu ver como é que eu fiz em cima. Vou fazer igual. Ah, eu fiz de vermelho. Então, ficando com V0 sobre T0 igual a V1 sobre T1. Então, tá aqui. Finalizei aí, ó. Aí envolvi de marrom, vou fazer igual para ficar igualzinho. Mesma anotação, tudo igual. Ó, então, V0 sobre T0, V1 sobre T1. Pronto. Então, temos aqui, né, o que a gente queria, né, que é a relação entre V0, T0, V1 e T1. Beleza. Com isso, agora eu posso montar os gráficos que eu fiz antes. Ó. Vou fazer o gráfico PV, né? Primeiro gráfico PV. Então, o gráfico PV, que é o mais comum, é o mais usado, ele vai ter essa cara aqui, ó. Gráfico PV, aqui pressão, aqui volume. Lembrando que você pode ter volume e pressão em lugares trocados. Não é comum, mas pode acontecer. Então, não é por causa de aqui não aparecer que você vai imaginar que não acontece. Pode acontecer. Agora, repare que a pressão é fixa, certo? Se a pressão é fixa, né, o volume ele pode aumentar, né, ou diminuir, e a pressão ela ficará na horizontal. Então, para usar o mesmo código de cores, lá a gente fez de vermelho, eu vou fazer de vermelho também, a pressão tem que ficar fixa. Então, vai ser algo assim, ó. Lembrando que o volume não pode chegar a zero, né? O volume não pode chegar a zero, porque se o volume chegasse a zero, a temperatura teria que chegar a zero, certo? Para poder dar certo. E isso não acontece, porque a temperatura é um volume, a temperatura é um volume. A temperatura ela está dada em graus absolutos. Então, aqui, ó, nunca acontece de chegar a zero, certo? Fica horizontal aqui. Aqui a gente vai ter ainda, né, uma coisa desse tipo, e aí o volume pode aumentar ou diminuir. Ou seja, o gás pode ir desse estado para esse estado e vice-versa, né? Ele pode sair do estado 1 para o estado 2 e vice-versa. Eu vou chamar aqui de P, né? Só para ficar aqui P, aqui de V0 e aqui de V1. Pronto. Então, se estiver indo de V0 para V1, expansão, de V1 para V0, contração. Ok. Isso aqui é pressão-volume. Ok. Queremos o gráfico agora relacionar. Ah, muito bem. Repare que como o gráfico é pressão-volume, eu não consigo ainda relacionar com essa expressão aqui, tá vendo? Ó? Não consigo, porque essa expressão só aparece volume e temperatura. Mas aí, quando eu fizer o gráfico volume e temperatura e o gráfico pressão-temperatura que fizemos aqui, eu vou conseguir relacionar. Então, eu vou usar o mesmo código de cores, pressão-temperatura de azul. Então, vamos fazer isso. Pressão-temperatura de azul. E volume e temperatura de verde. Opa, tá meio torto aqui, vamos ajeitar. Volume e temperatura de verde. Então aqui, ó, em cima, né, volume, embaixo temperatura, aqui em cima pressão, né, e embaixo temperatura. Pronto. Vamos jogar aqui um zero aqui, ó, zero, zero, certo? E aí a gente pode agora tentar entender o que que acontece com esses gráficos. Bom, primeira coisa, nesse aqui, ó, pressão fixa, temperatura pode estar aumentando ou diminuindo, tá vendo? Então o gráfico vai se parecer com esse aqui, ó. Então eu fiz de que cor? Deixa eu ver. Acho que eu mantive a cor. Não, fiz de roxo. Então aqui, ó, o gráfico aqui vai se parecer com o anterior, ficando assim, ó.
na horizontal. Já aqui, né, o volume e a temperatura vão ser dependentes dessa expressão. Então, agora vamos trabalhar nessa expressão aqui, ó. Usando a mesma notação de antes, em que volume e temperatura são variáveis, se V0 é o nosso Y e T0 é o nosso X, eu teria algo como V0, que é o nosso Y, igual a V1 sobre T1 vezes T0, que é o nosso X. O que faria isso se assemelhar a algo como X igual a uma Y, desculpa, igual a uma constante vezes X. Isso não te lembra nada? Isso lembra você a função y igual a uma constante vezes x, que é uma função linear. Ou seja, o gráfico VT tem que ser um gráfico que cresce conforme você avança ao longo, assim, ó. Tem que ser assim. Por que que tem que ser assim? Porque essa função aqui, ó, é uma função que parte da origem e tem um crescimento, né, ao longo do eixo x e do eixo y. E por que que é crescente nesse caso? Porque isso aqui é uma constante que depende do volume e temperatura. E volume e temperatura, são valores positivos. Então, essa divisão é positiva, ela é crescente. Então, de novo, aqui, ó, eu posso analisar esse comportamento. Vamos imaginar que aqui, ó, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, a temperatura está aumentando, ó. Volume aumentando, temperatura aumentando. Então, aqui, ó, vai ser para a direita também. Tá? Então, eu consigo determinar como vai ser o gráfico, tanto PT, né? Lembrando que ele pode ser vertical, com temperatura na vertical, e aí ele seria subindo, né? Quanto o gráfico VT. E aí o gráfico VT, ó, ele é um gráfico assim, ó, com crescimento proporcional, tá? Detalhe importantíssimo que eu já falei. Aqui eu estou considerando temperatura em Kelvin, certo? Se eu estou considerando temperatura em Kelvin, esse gráfico jamais cruzará, né, o eixo vertical. Porém, se a temperatura fosse em Celsius, aí eu vou até desenhar, porque já aconteceu isso, você teria algo desse tipo, né? Com a temperatura em Celsius, você teria algo desse tipo. Inclusive, no livro do Ramalho, que é o Fundamentos de Física, né, ele mostra esse gráfico. O gráfico ficaria assim, ó. Aqui a temperatura em graus Celsius, aqui o volume, e você teria algo nesse sentido, ó. A temperatura vai diminuindo, e em algum momento ela vai ficar um tracejado até chegar aqui. Por quê? O volume nunca zera, porque a temperatura para o volume zerar seria a temperatura de menos 273, que corresponderia ao zero absoluto, certo? Então, isso nunca acontece e o gráfico ficaria assim, crescente, se aqui for crescente, tá? Mas tenham cuidado, esse gráfico só acontece se a temperatura estiver em Celsius. Se a temperatura estiver em Kelvin, não vai acontecer, obviamente, porque a gente não pode ter temperaturas negativas em Kelvin, né? Kelvin é uma escala absoluta que depende do volume, ou seja, o volume mínimo seria zero, a temperatura mínima seria zero, mas nunca é atingida, tá bom? Bom, então falamos da transformação, ó, isobárica. Já falamos da transformação isotérmica, já falamos da transformação isobárica, vamos falar da transformação isocórica ou isovolumétrica, né? Isocórica ou isovolumétrica, que é a terceira transformação de hoje, transformação isovolumétrica, né? Eu vou botar que nem estava lá, transformação volumétrica, isovolumétrica, tá? Se a transformação é isovolumétrica, aí nesse caso é o volume
E eu ia botar de azul, vou botar de azul para não perder a gente manter o código de cores aqui. O volume é que agora é constante. Show. Pronto, agora está com o código de cores correto. Pronto. Bom, e aí o que que vai acontecer então? Vai acontecer que agora... Ah, e outra, isso pode ser isovolumétrica, pode ser chamada também de isocórica, também outro nome, isocórica, ou isométrica, também pode ser isométrica, tá? Então pode ser isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Ok. Então agora, né, o que que a gente vai ter? Que nem eu fiz aqui, ó, eu vou ter volume constante. Aqui eu tinha temperatura constante, pressão constante, vou ter agora volume constante. Então agora o meu V0 vai ser igual ao meu V1. E isso só acontece se eu tiver lá, ó, P0, V0 sobre T0, aqui P1, V0, T1. O meu V0, né? É igual ao meu T0. Acho que eu já perdi a referência lá, eu tinha usado azul, mas tudo bem. Vamos manter. Vou simplificar aqui, ó, V0 com V0, certo? E aí eu vou ficar agora com P0 sobre T0. Então eu vou ter P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1. Pronto. Então agora sim, usando o marrom aqui para envolver, a gente vai ter aí, ó, essas relações. Pronto. Com isso, a gente consegue observar o que que acontece com pressão, temperatura e volume, que nem a gente fez antes. Primeiro gráfico PV. Então vamos colocar aqui de novo, gráfico PV, que como eu falei, é o gráfico mais comum. Nesse gráfico, o que que teremos? Aqui pressão, aqui volume, né? E aí, você vai fazer o quê? Você vai ter um gráfico no qual o volume agora é constante. Então, nesse gráfico em específico, ó, usando o mesmo código de cores, a gente vai ter aqui um vermelho, né? Nesse primeiro, ó, vermelho, vermelho. Aqui eu vou ter volume constante, ou seja, eu vou ter essa situação aqui. Mais uma vez, nunca chega a zero para o volume, certo? E aí você tem aqui, ó, uma transformação na qual você tem um gás saindo, né, ou do estado de pressão maior para uma pressão menor, ou o contrário, né? Ou um aumento ou uma redução de pressão. Vai depender da transformação a que ele está sendo submetido, né? Isso aí vai depender. Bom, muito bem. Tenho isso, posso agora olhar, como a gente já falou aqui, ó, que nem eu fiz aqui embaixo, as situações envolvendo o aumento ou a diminuição de temperatura e como que os gráficos se comportam, tanto para o gráfico PT quanto para o gráfico VT. Então aqui, ó, V, aqui P0, P1 pode estar aumentando ou diminuindo. Mantendo o código lá que a gente tinha usado, o primeiro gráfico é o gráfico PT, né? Gráfico P, pressão, temperatura. E para o segundo gráfico, o gráfico VT. Então, que é o gráfico pressão, temperatura, e eu tenho o gráfico ainda. Aliás, eu fiz ao contrário, né? O verde é o segundo. Ah, tudo bem, eu vou jogar aqui, ó. Aqui o volume, pronto, aí fica igual. E agora a gente faz de azul o gráfico pressão, só para ficar igual aqui, né? Eu sei que tem toque aí com organização, ó, pressão e aqui temperatura. Beleza? Então eu tenho aí os dois gráficos que eu quero analisar, né? E fazendo de roxo para ficar igual. Nesse aqui, aí, ó, olhando para cá de novo, tá vendo? Eu não tenho como olhar o volume, porque o volume só aparece nesse gráfico. E aí aqui, o volume, aliás, não nesse, né, no azul, mas aqui eu sei que o volume é fixo. Então o volume fica assim, ó, fixo. E aqui, ó, pressão, temperatura,
eu sei que vai ser assim de novo, ó, começando do zero e aumentando. Por que que eu sei isso? Porque, mais uma vez, se a gente voltar aqui, ó, eu sei que pressão, ó, vou fazer de verde aqui, pressão zero vai ser P1T1 vezes T0. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma variável. Esse aqui é o nosso X e esse aqui é o nosso Y. E esse aqui é o nosso A. Então, esse gráfico aqui, que é o gráfico PT, né, ele tem que ter esse comportamento de crescimento, né, em relação aos eixos. Bom, de novo, agora eu posso criar aqui, ó, um cenário, né? Se aqui a pressão está aumentando, né, então aqui a pressão tem que estar aumentando. E se a pressão está aumentando, né, com volume fixo, a temperatura está aumentando também. Então eu sei que aqui, né, mais uma vez, o meu gráfico se comporta da mesma maneira. E de novo eu estou falando isso porque lá na EAR eles costumam cobrar esse tipo de situação. Você tem, na EAR também em outros, mas a EAR gosta disso, né? Ela dá um gráfico, pede para você marcar qual é o gráfico correto para outras variáveis. Então ela dá o gráfico PV, pede para marcar o gráfico VT ou o gráfico PT. Repare que é possível fazer isso. Se eu tenho um gráfico, eu consigo achar o outro. Basta eu saber como relacionar esses gráficos. Tá? Então, isso mostra como você pode fazer isso. Mais uma vez, eu quero ressaltar a necessidade de você saber que isso aqui tem que estar em Kelvin, para que os gráficos sejam assim. Se o gráfico tiver em Celsius, esse gráfico pode ter o mesmo formato desse aqui, ó, né? Com a temperatura em Celsius. Pode acontecer isso, tá? Mas, se acontecer, é porque a temperatura no eixo X está em Celsius. Aqui está em Kelvin, não acontece. Tá bom? Então, assim, a gente já tem bastante coisa aí para pensar, né? Coisas que você pode trabalhar em vários problemas diferentes, né? Em termos de transformação, ou seja, conhecidas as transformações, né? Isotérmica, isobárica, isocórica ou isométrica, você consegue dizer como os gráficos se comportam. O que que a gente vai fazer agora para finalizar esse bloco? Vamos falar sobre o trabalho numa transformação gasosa, né? O trabalho realizado ou pelo gás ou sobre o gás. Isso tem a ver com o processo de energia envolvendo transformações gasosas. Então, aqui, ó, vou colocar como já mais um tópico: trabalho, trabalho e energia em transformações gasosas, tá? Pronto. O que que é importante aqui, né? É você saber um pouco sobre a ideia do trabalho e da energia envolvendo as transformações gasosas, mas não precisa ser algo muito profundo. É só para ter uma noção, porque quando a gente for falar de termodinâmica, esse assunto vai voltar à tona, né? A ideia inicial é, pelo menos, saber como que trabalho e energia aparecem aqui. Mais trabalho, energia vai aparecer mais em termodinâmica. O que que é o trabalho numa transformação gasosa? Porque às vezes ele pede isso e é importante você saber. Vamos supor que você tenha um gráfico, vou deixar usar logo o vermelho, você já tem um gráfico, e esse gráfico seja o gráfico PV, tá bom? Digamos que esse gráfico é o gráfico PV, pressão, volume, tá? Mais para frente eu posso justificar por que que o gráfico tem a ver, por que que o trabalho tem a ver com isso. Mas por enquanto, vamos só pensar assim, ó. Digamos que esse gráfico PV mostre uma transformação que tem esse formato, tá? Em que você sai de um estado A para um estado B. Ou seja, é essa transformação que ocorre.
Aumento de volume com aumento de pressão. O que a teoria diz é que essa área aqui, ó, vou fazer de verde, essa área aqui, abaixo da curva AB e acima do eixo horizontal, me diz qual é o trabalho realizado na transformação, tá? Então, essa área aqui me diz qual é o trabalho realizado durante a transformação gasosa. Então, o trabalho, pelo que eu estou dizendo, o trabalho, vou chamar de TR por enquanto, ele é numericamente igual à área, tá? Numericamente igual à área. Se, então aqui o que eu quero fazer? Vou abrir um parênteses aqui. Se a variação de volume for positiva, então esse trabalho será positivo. Ou seja, aumento de volume, trabalho positivo. Se a variação de volume for igual a zero, não haverá trabalho. Trabalho igual a zero. E se a variação de volume for negativa, o trabalho também será negativo. Ok? Então, é isso que você precisa saber por enquanto. Variação de volume positiva, expansão, certo? Então, aqui no primeiro, expansão, trabalho positivo, trabalho motor. Como lá em mecânica a gente não falou ainda de trabalho, eu estou pensando aqui em você com conhecimento de trabalho, né? Se a gente for parar para analisar, não, já vi, trabalho positivo é o trabalho motor, ok. Então, quem já estudou trabalho, entende isso numa boa, quem não estudou, quando vir isso, vai entender o que eu estou falando. Quando eu tiver uma compressão, ou seja, volume diminuindo, compressão, aí eu teria um trabalho resistivo. E mais do que isso, se o trabalho é motor, o trabalho é realizado pelo gás. É o gás que realiza o trabalho, tá? E quando o trabalho é resistivo, ele é realizado sobre o gás. Ou seja, ele está reagindo a uma variação de volume. No primeiro é ele que causa a variação de volume. No segundo é ele que recebe isso. Ele resiste à variação de volume. E no segundo caso, que é o volume igual a zero aqui, ó, esse segundo, é uma transformação isovolumétrica. Então, em transformação isovolumétrica, não há realização nem sobre o gás, nem pelo gás de trabalho. Então, o trabalho é nulo, não há realização de trabalho mecânico. Tá bom? Então, se o volume não muda, não há realização de trabalho. Ok? Isso vai implicar em alguns casos específicos. Por exemplo, primeiro caso específico. Se for uma transformação isobárica, isso fica interessante, ó. O que é uma transformação isobárica? Vamos pensar aqui, ó. Transformação isobárica é um gráfico assim, né? Ó. O volume é fixo, né? O volume é fixo, ó. A pressão é fixa. Então, se a pressão aqui é fixa, ó, PV. Aqui a pressão é fixa, vamos chamar de P0. A nossa área vai ser a área de um retângulo. Ou seja, a área usada vai ser essa área que vai desse ponto até esse ponto e está confinada aqui dentro, ó. A gente está com a área confinada aqui, ó. Confinada aqui. E aí, essa área, então, ela vai ficar, ó, base V0, V1, né? Então, a base é V1 menos V0 vezes a altura. Eu vou colocar ao contrário, assim, ó, vezes a altura. Você vai entender já já por quê. Deixa eu botar mais para a direita aqui. V1 menos V0, né?
porque V1 é maior que V0, vezes P. Então, base vezes altura. Só que isso aqui, ó, se você analisar, né, é o mesmo que P vezes ΔV, né? Muito bem. Isso aqui é o trabalho, né? Eu vou chamar de TR, por enquanto. Então, P ΔV é o trabalho. Ok. E aí, repare que a gente sabia de antes que, ó, PV é igual a nRT. Aqui não é PV, aqui é P delta V. Mas se aqui fosse P1V1, nRT1, e eu tivesse um P2V2, nRT2, quando eu subtrair uma equação da outra, eu teria P1V1 menos P2V2 igual a NR, né? T1 menos T2. Se a pressão for fixa, que é o que está acontecendo, a gente teria PV1, né? PV1 menos PV2, que seria isso aqui, igual a N vezes R vezes T1 menos T2, que é ΔT. Mas aqui, ó, é ΔV. Então, essa expressão, na verdade, P ΔV pode ser escrita como NR ΔT igual ao trabalho. Ou seja, o trabalho pode ser P ΔV ou NR ΔT. Então, se ele me der o número de mols e a variação de temperatura, eu também consigo calcular o trabalho, certo? Então, eu posso calcular como P ΔV ou eu posso calcular como NR ΔT. Faz sentido também, tá? Eu vou, assim, eu estou usando TR porque é a sigla mais usual para trabalho. Eu gosto mais de usar W, né? Que é W de work, ou aquele T assim, ó, que é o tal, na verdade, né? É uma letra grega, que é um T meio que assim, ó, estilizado assim, tá? Tem uns livros que usam isso, que é tipo o tal, só que estilizado, assim, ó. Mas eu vou deixar por enquanto TR mesmo. Tá bom, dá para entender, eu acho. Bom, então se é uma isobárica, né? Se é uma isobárica, vale a pena considerar essa possibilidade que eu acabei de dar, né? Numa transformação isobárica, isso vai acontecer. Ok. Bom, mas nem sempre é uma isobárica. Pode ser uma isovolumétrica, né? Isovolumétrica já falei, na verdade, que é essa aqui, ó. Isovolumétrica igual a zero. Não tem trabalho. Isovolumétrica. Mas pode ser outro tipo de transformação. Pode ser uma isotérmica. No caso da isotérmica, não há muito o que pensar, não. Até porque não tem como calcular a área diretamente. Tá? E no caso da EA, por exemplo, nem na SpaceX, na AFA talvez, mas muito caso, muito pouco. Depois a gente fala sobre isso quando chegar na transformação adiabática, que são as transformações que não envolvem troca de calor e que aparecem na termodinâmica. A gente ainda não chegou lá. Mas existem as transformações cíclicas. Essas transformações, elas são importantes de estudar, tá? Então vamos falar um pouco para encerrar das transformações cíclicas. Transformações cíclicas. O que são as transformações cíclicas? São as transformações em que você vai e volta para o mesmo estado de maneira cíclica. A transformação é cíclica porque forma um ciclo. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo normal para ficar claro aqui o que eu quero dizer com a transformação cíclica. Se eu tenho uma transformação em que acontece isso aqui, ó, se eu tenho uma transformação na qual acontece isso, ó, você sai de um estado A, vai para um estado B, aí vai para um estado C e volta para o estado A, isso é uma transformação cíclica.
Você estava no estado A, foi para. Eu vou marcar esses estados de outra cor só para ficar claro, né? Estado A foi para um estado B e estado C. Então você estava no estado A, foi para um estado B, do estado B foi para um estado C, do estado C voltou para o estado A, tá? De A para B, você teve uma transformação isobárica. De B para C, uma isovolumétrica. E de C para A, ó, uma transformação que não é nem isobárica, nem isovolumétrica. Foi uma compressão com diminuição de pressão. Que perguntas podem advir, gosto dessa palavra, advir, né? Desse gráfico. Ele pode perguntar se a temperatura em C é maior que a temperatura em A. Com certeza. Porque se houvesse uma isoterma, lembra dela? Não pode esquecer. A isoterma de A passaria aqui, enquanto a isoterma de C passaria aqui. Então, quanto mais afastado da origem, né? Quanto mais afastado da origem, maior a temperatura na qual a transformação acontece. Assim como a de B, ó, seria maior do que a de A. Tá vendo? Se você olhar aqui, ó, a temperatura no estado B é maior que a temperatura no estado A. Até porque pressão constante com aumento de volume é aumento de temperatura. Lembre-se disso. Ó, se a gente voltar lá no gráfico de isobárica, você vai ver que isso acontece. Ó. Isobárica, aqui, ó. Ó, se você tem um aumento de temperatura, né, tem um aumento de volume. E se, entendeu? Então, fica fácil perceber, ó, aumento de volume, aumento de temperatura. Tá? Fica fácil de perceber o que está acontecendo. Por isso que é importante ter essa noção geral sobre os gráficos. Mas o que eu quero chegar é, se você for analisar o trabalho ele vai ser a soma dos trabalhos a cada transformação. E de A para B, ó, o que, que é o trabalho de A para B? Vamos chamar de TAB, né? O trabalho de A para B vai ser essa área em verde aqui, ó. Trabalho de A para B vai ser essa área em verde aqui, ó. Certo? Vai ser essa área em verde. Esse vai ser o trabalho de A para B. O trabalho de B... Então, ó, vamos lá. Vamos chamar aqui de 1. Vamos chamar de 1. 1. Pronto. Acho que assim fica bem tranquilo. Vamos chamar de T1. Pronto. Trabalho de A para B é T1. Ok. E aí, eu vou fazer até assim, ó. No lugar de A para B aqui, ó, eu vou botar A setinha B. T1. O trabalho de B para C, eu vou fazer de azul aqui, ó, porque ele não influencia em nada. Porque o trabalho de B para C é zero. Lembre-se que quando é uma isocórica, trabalho nulo. Tá vendo? De B para C, não há trabalho realizado nem sofrido pelo gás. De A para C, agora sim, eu vou fazer de roxo aqui, ó. De A para C, agora sim a gente tem uma compressão e esse trabalho, ó, ele é isso aqui, ó. Repare que o trabalho de A para C engloba o trabalho de A para B, né? Eu vou chamar isso de T2, e ele é negativo porque é uma compressão. Então, se eu somar o trabalho de A para B, então, ó, trabalho total, T total. Se eu somar o trabalho de A para B com o trabalho de B para C com o trabalho de A para C, eu terei T1 mais zero mais T2, sendo T2, né, um trabalho negativo. Então, no final das contas, vai ser a diferença entre T2 e T1, que é a área dentro do triângulo. Se você olhar, isso corresponde a essa área aqui, ó, que é a área no interior do triângulo. Então, o trabalho no ciclo ABC vai ser a área no interior do triângulo. E nesse caso, né? Não, então o trabalho total
né? O trabalho total vai ser a área do triângulo ABC. E, nesse caso, ele ainda vai ser negativo. Por quê? Porque T2 é maior do que T1 e é negativo, indicando que o trabalho é realizado sobre... Ih, caramba, eu escrevi sobre o gás. Ou seja, o trabalho é feito sobre o gás. Então, se o trabalho é negativo, né? Você está transformando trabalho em calor. A gente vai falar sobre isso depois, né? É, o gás não está realizando trabalho, então ele está sofrendo trabalho e transformando em calor. Então você está transformando trabalho em calor e não calor em trabalho, que é como funciona, por exemplo, uma máquina térmica de uma locomotiva de um trem, por exemplo, né? Um motor de um carro, né? Uma máquina térmica que transforma calor em trabalho. Pega energia e transforma em trabalho. Se expande para movimentar os pistões do motor, né? Então realiza trabalho transformando, realiza expansão transformando em trabalho. Bom, enfim. Então aqui, né, a gente está tirando algumas lições disso, né? A gente está entendendo que se o trabalho, ou, aliás, se a transformação é realizada no sentido anti-horário, né, você tem um trabalho realizado sobre o gás e está transformando é, trabalho, né, em calor, tá? Então isso aqui é importante para caramba. E vale a pena saber, e digamos que é o princípio do estudo da termodinâmica. Ainda não é a termodinâmica, porque a gente vai falar outras coisas. Primeira lei da termodinâmica, vamos falar de novo sobre as transformações, vamos mostrar como que as transformações, quase que derrubo aqui o microfone, que as transformações se correlacionam com as equações que a gente viu, e a gente vai tratar disso de novo, tá? Eu não estou ainda preocupado com isso, a gente está se preocupando mais em mostrar como que os gráficos se correlacionam com as equações de Clapeyron, lei geral dos gases, como que eu posso interpretar os gráficos, como que eu posso entender como converter aí de um gráfico para o outro. E eu espero que isso tenha ficado claro aí para você, que eu sei que é muito detalhe, mas eu acho que nesse nível que eu estou colocando dá para entender. E aos pouquinhos, se você fizer algumas vezes a análise disso, você vai chegar à conclusão, até mesmo sozinho, do que precisa ser feito para chegar a determinado cenário, tá? Bom, basicamente é isso. Beleza? Então eu vejo vocês no próximo bloco, quando a gente voltar a falar aí sobre esse assunto, mas eu vou ficar por hoje, por aqui, e espero que vocês tenham entendido aí todo o assunto. Até a próxima e fui.